Meus amigos, quero comentar com vocês as decisões de ontem do STF. Eu fiquei abismado com as conclusões que a grande imprensa hoje, retratou em letras garrafais em seus jornais, dizendo que houve uma vitória do governo dentro daquela corte. A coisa não é simples assim. Qual a leitura que eu faço das decisões e do que transcorreu dentro da corte? A primeira coisa que salta aos olhos é que no Brasil está havendo uma fragmentação do poder político e os grupelhos que estão se formando autonomamente estão se esfacelando, estão se aniquilando reciprocamente. Então você tem o grupo da Dilma, você tem o grupo do Lula, você tem o grupo do Rui Falcão, você tem o grupo do Renan, você tem o grupo do Cunha, e o que se está vendo aí é um caos político. Quer dizer, nenhum tipo de unidade se forma nem para defender as coisas. E claro, essa fragmentação do poder político está refletida nas decisões do STF. Então analisemos. A primeira grande decisão, e não poderia ser diferente, e foi uma derrota do governo, não foi vitória, é a tese de que não pode haver defesa prévia quando se tem a aceitação de um processo de impeachment. Era tudo que o governo gostaria. Aí não se iniciaria jamais um processo de impeachment. Então não se pode nem falar em vitória. Aí foi a prevalecência do bom senso. Não tem como escapar de ser assim. Não poderia ser diferente. A segunda coisa que ocorreu foi que reconheceu a autonomia do Senado para barrar o impeachment. Na verdade, tem autonomia para barrar e tem autonomia para homologar. Isso também é acaciano. Quer dizer, o Senado não é uma casa homologatória da Câmara. O fato da Câmara iniciar o processo, que é político, quer dizer, o julgamento é no Senado. E um julgamento pode ser sim e pode ser não. Pode ter condenação e pode ter absolvição. O que o STF prolatou é a obviedade. Não foi vitória nenhuma do governo, foi apenas a constatação da obviedade jurídica. Não vejo vitória alguma aqui. Mas, associada a isso, eu vejo uma enorme derrota do governo. Por quê? Uma vez chegado o processo no Senado, a sua manifestação inicial, que significa o afastamento preventivo da Presidente da República das suas funções, é por maioria simples. Essa maioria simples é metade mais um que esteja presente e a maioria é dentro desse contexto. Isso significa que 20 e poucos votos favoráveis ao impeachment podem tirar a Presidente da República do seu cargo. Isso, para mim, foi uma fragorosa derrota do governo. Se existe alguma coisa que deixou Dilma a perigo, foi essa decisão. Eu achei muito importante os argumentos dos ministros todos, inclusive o levantado pelo Luiz Roberto Barroso, um petista de 4 costados, é que a Constituição diz que o voto qualificado é só para julgamento, não para outro tipo de apreciação. Ponto final. Raciocínio jurídico linear, lógico, automático. Dizer que isso foi uma vitória do governo é não ver os fatos. Aí decretou-se o reinado de Renan Calheiros, que ficou agora com a faca e o queijo na mão. Depende dele. Claro, depende do PMDB também, que é a maior força política dentro do Senado. Está na mão do PMDB caçar Dilma. Aí eu pergunto para vocês, meus amigos, a quem interessa caçar Dilma? Ao PMDB. Eu não me iludo com essa brigaiada pública de Renan com Temer. Esses caras não brigam, esses caras fazem cenas para o grande público, fazem cenas para o PT, para enganar os trouxas do PT. Esses caras sempre jogaram junto. Sempre, sempre, sempre. Não há racha.
E se tem uma coisa que eles concordam é o seguinte: vamos acabar com o PT. É isso que todo mundo está achando. É claro que cada um dos grupos vai tirar o bocadinho que caba, o máximo que puder, enquanto a Dilma tiver a caneta. Agora, se todo mundo souber que a trajetória é Temer no poder, adivinha o que vai acontecer? Vai todo mundo por colo do Temer. Então dizer que houve vitória do governo nisso aí meu Deus do céu, é uma alucinação. Muito bem. A decisão do voto em aberto também não é uma vitória do governo, é uma faca de dois gumes. O voto fechado permite que gente que apoia secretamente o governo possa se manifestar. O voto aberto significa dizer o seguinte: é o voto ao vivo transmitido pela Globo News, talvez até pela TV Globo, certamente pela TV da Câmara e pela TV Senado. Sabe o que significa, minha gente? É o voto sob a pressão da opinião pública. O voto aberto significa dizer que mesmo aqueles que gostariam de livrar o rabo do PT vão ter que votar contra, porque senão vão ficar de mal com a opinião pública e com a história. Portanto, no mínimo, é a chamada faca de dois legumes. Eu acho que essa faca aí tem um legume só. É uma estocada no baço do PT. É uma derrota. Não é uma vitória. É precisamente o contrário do que diz a imprensa. E, finalmente, a questão da comissão especial. É claro que o Eduardo Cunha fez uma licença e uma violência jurídica. Refazer o que ele fez é uma derrota para ele, mas não é uma derrota da instituição, e deixar regras claras emanadas do STF é bom para todos. É uma pequena vitória do governo, mas é uma vitóriazinha que é meramente protelatória. Perto do que foram as outras decisões, isso aí não é nada. É meramente ritualístico. Meus amigos, o STF ontem falou grosso. Mas o mais grave de tudo não é o que ele diz. O mais grave é a constatação dessa fragmentação do poder político e dessa luta de todos contra todos. Todos os grupeiros lutando contra todos os grupeiros. Isso é grave. É evidentemente que numa situação dessa, os interesses maiores do país ficam de lado e os grupos passam realmente a batalhar exclusivamente por seus interesses mesquinhos. É a tragédia da nação, infelizmente.